Olá pessoal, tudo bem com vocês? Voltamos agora com o nosso segundo encontro de Direito Ambiental. Quero desde já saber o que vocês acharam da primeira aula, se ficaram com alguma dúvida, se estão precisando de mim. Quero lembrar também que estou lá nas redes sociais, sempre à disposição de todos, lá no Insta, lá no Face. O que vocês precisarem podem contar de verdade. Suponhamos que você queira uma live para revisar algum ponto. Suponhamos que você queira um comentário de questão, um comentário de jurisprudência, o que for relativo à nossa área aqui, basta você me solicitar que eu faço imediatamente lá nas redes sociais. Compromisso meu com vocês. Combinado? Meus caros, é o seguinte. Na aula passada, nós vimos toda a evolução histórica e terminamos com a análise da parte do direito ambiental constitucional. Agora, quero descer um degrau, quero chegar no degrau do plano infraconstitucional, ou seja, quero passar a analisar as leis em matéria ambiental que temos no Brasil. E a lei a qual eu quero me debruçar hoje com mais ênfase é a Lei 6938 de 81, Política Nacional de Meio Ambiente. Ela que é resultado direto da Conferência de Estocolmo de 72, como vimos na aula anterior, é a principal lei em matéria ambiental hoje no Brasil. Ela está vigente desde 81. É verdade que ela sofreu algumas alterações, mas continua vigente e continua sendo a lei mais importante que temos na matéria ambiental. Ela começa estruturando para nós alguns conceitos. Conceitos esses que não são só importantes porque caem na OAB, mas também porque são utilizados em outras normas e voltaremos nesses termos ao longo das nossas aulas, não só nesses 3 encontros que temos aqui no regular, como também na correção de questões, né, na resolução de questões e também naquelas aulas pré-prova, naquela semaninha pré-prova que a gente faz todo aquele material de revisão para vocês. Então, amigos, vamos aqui conhecer primeiro alguns conceitos. Espero que não fique muito teórico esse comecinho aqui. Depois, nós conheceremos todo o Sistema Nacional de Meio Ambiente, todos os órgãos que foram estruturados por essa lei para garantir a proteção ambiental. Depois, passaremos a análise dos instrumentos previstos nessa lei, e aí daremos ênfase ao licenciamento ambiental, aos estudos de impacto ambiental e ao zoneamento ambiental. Por fim, analisaremos uma outra lei tão importante quanto essa, que também já foi muito cobrado no exame de ordem, talvez o tema mais cobrado até hoje, que é a Lei da Unidade de Conservação. Sistema Nacional de Unidades de Conservação, Lei 9985 de 2000. Combinado assim? Estão prontos? Então, vamos com tudo, Aroeiras, porque os conceitos estão aqui na lousa para todos nós. Artigo 3º traz diversos termos e diversos conceitos. Eu delimitei apenas 4 aqui dentro dessa nossa planilha, dessa tabelinha, para que a gente possa estudar neste momento. E o primeiro desses conceitos é o conceito de meio ambiente. O que é meio ambiente para o nosso ordenamento jurídico? Eu farei a leitura agora do artigo 3º, inciso 1, mas eu já vou te fazer uma advertência. Muito provavelmente você não vai entender nada do que eu vou ler para você agora. E por que isso? Porque o conceito previsto na lei é um conceito extremamente técnico. Um engenheiro ambiental talvez compreenda muito melhor do que nós o que a lei está querendo dizer aqui. Então eu vou fazer a leitura, vocês não vão entender nada, e aí eu vou traduzir o conceito de meio ambiente conforme o Supremo Tribunal Federal já decidiu em sua jurisprudência. Combinado? Então vamos lá. Para a lei, meio ambiente é o conjunto de condições, leis, influências e interações de ordem física, química e biológica que permite, abriga e rege a vida em todas as suas formas. Deu para entender alguma coisa? Você aí que estuda direito consegue compreender o que seria uma interação de ordem física, química e biológica? Pois é um pouco complexo para nós do direito, né? Para isso, o Supremo Tribunal Federal tem uma jurisprudência bem tranquila em relação ao conceito de meio ambiente. Ele conceitua o meio ambiente como um grande patrimônio. E dentro desse grande patrimônio nós temos subdivisões. Então vejam só.
funciona mais ou menos assim. Para o Supremo Tribunal Federal, o patrimônio ambiental ele se divide em 4 aspectos. Primeiro deles é o patrimônio ambiental natural. Então, meio ambiente natural. O segundo é o meio ambiente artificial. O terceiro é o patrimônio cultural, meio ambiente cultural. E o quarto, meio ambiente do trabalho. Então, quando falamos em meio ambiente, falamos, em verdade, sobre patrimônio natural, artificial, cultural e do trabalho. Tudo isso está relacionado ao conceito de meio ambiente para a nossa jurisprudência. Natural é aquele que engloba aqueles aspectos naturais, como fauna e flora. Natural é aquele que engloba recursos hídricos, atmosfera. Já o artificial está relacionado a tudo o que não foi, tudo que foi criado pelos seres humanos, né? Então, as relações de vizinhança, os impactos de vizinhança, o desenvolvimento das cidades. O cultural, por sua vez, e falamos bem en passant sobre ele na aula passada, o cultural está relacionado àquele patrimônio que é dotado de um valor imaterial, ou seja, ele pode até ser natural, pode até ser artificial, mas ele é dotado de um valor histórico, de um valor cultural para uma determinada localidade. Por fim, o meio ambiente do trabalho é o meio ambiente com qualidade no exercício laboral. É aquele meio ambiente que você passa grande parte do seu dia, que deve ser salubre, que não pode ser periculoso. É um meio ambiente que deve ser saudável, deve ser equilibrado, assim como deve ser o meio ambiente natural, assim como deve ser o artificial e o cultural. Eu mesmo já passei por uma situação na minha vida, faz alguns anos, quando eu ainda trabalhava em outros escritórios, não trabalhava por minha conta, e passei por escritórios cujo meio ambiente interno era muito ruim, competitivo, pessoas desleais, líderes que não sabiam liderar as equipes, e tudo isso me fez muito mal, sabiam disso? Fiquei doente pra caramba, gente, por conta de poluição no meio ambiente do trabalho. Isso pode causar estresse, pode causar câncer, entre outras doenças que nós temos observado aí com os nossos amigos, nossos familiares que trabalham em locais cujo meio ambiente não é sadio. Estes 4 patrimônios formam, portanto, o conceito de meio ambiente para nós do direito, para nós do ordenamento jurídico, para nós no ordenamento jurídico, conforme a orientação do Supremo Tribunal Federal. Outro conceito que trago para vocês é o conceito de degradação ambiental. E esse conceito, para eu analisá-lo, preciso analisar em conjunto com o de poluição. Então, degradação e poluição podemos analisar em conjunto. Degradação é gênero. A degradação ela pode ocorrer tanto por causas naturais, quanto por causas artificiais. Então, a degradação ambiental pode ocorrer, por exemplo, por conta de um tsunami, causas naturais. Mas a degradação pode ocorrer por também um desastre com os rejeitos de minério, como ocorreu lá no caso da Vale, decorrente de causas, portanto, artificiais. Quando estamos diante de uma degradação ambiental decorrente de fato artificial, estamos diante da poluição. Então, poluição é uma espécie de degradação ambiental. É uma degradação decorrente de causas artificiais, não naturais. Por fim, um conceito muito importante é o conceito de poluidor. Poluidor pode ser tanto pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado,
que seja responsável de forma direta ou indireta por uma atividade causadora de degradação ambiental. Então, o poluidor, para nós, é tanto pessoa física quanto pessoa jurídica. Tanto um quanto o outro podem responder por infrações administrativas, crimes ambientais e responsabilidade civil. E não necessariamente será aquele que causou diretamente o dano, porque o indireto também é considerado poluidor para fins legais. Então, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física que causaram o dano de forma direta ou indireta responde pela conduta danosa. Superado esses 4 conceitos, penso que estamos prontos para seguir a análise da Lei 6938 de 81. E daí chegamos ao artigo 6º. Vocês vão se recordar do final da aula passada que lhes disse que, de acordo com o artigo 23 da nossa Constituição, a proteção do meio ambiente se dá em competência comum. Não é verdade? Todos os entes têm competência para proteger o meio ambiente. Isso aqui vem ao encontro, ou seja, vem em consonância, vem de acordo com o texto do artigo 225 caput da Constituição Federal, que diz que tanto a coletividade quanto o poder público têm o dever de defender e preservar o meio ambiente. Muito bem, pensando neste cenário, nesse contexto de competência comum, de obrigação de todos em defender o meio ambiente, o artigo 6º da Lei 6938 de 81 vem disciplinar quais serão os órgãos que servirão para a proteção do meio ambiente. Vejam só, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público, responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o chamado SISNAMA. E o SISNAMA é assim estruturado. Primeiro, nós temos um órgão superior. Órgão superior que visa aconselhar a Presidência da República em medidas ambientais. Este órgão superior é chamado de Conselho de Governo. Então, a sua função é aconselhar o Presidente da República nas diretrizes governamentais para o meio ambiente. Então, a sua função é falar, repassar à Presidência da República os melhores conselhos e diretrizes com relação à política ambiental. Um segundo órgão, este é o mais importante que temos até hoje em nosso ordenamento jurídico ambiental, é o órgão consultivo e deliberativo. É o chamado CONAMA. Conselho Nacional do Meio Ambiente. Vejam, não confundam CONAMA com SISNAMA. SISNAMA é o sistema no qual todos esses órgãos estão incluídos. CONAMA é um dos órgãos. A finalidade do CONAMA é assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais, bem como deliberar no âmbito de sua competência sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado, essencial à sadia qualidade de vida. Este órgão aqui, então, ele tem uma função dupla. Primeiro, ele pensa o meio ambiente, as diretrizes ambientais, transmite todo esse pensamento, essa evolução para o órgão superior, e o órgão superior simplesmente fala para o presidente da República. Por outro lado, além de pensar, ele também delibera. Então, ele é um órgão formado por várias pessoas, representantes do Ministério do Meio Ambiente, representantes de outros ministérios, representantes de organizações não governamentais, representantes do setor empresarial, enfim, representantes dos mais variados setores do nosso país participam do CONAMA. Em suas reuniões, eles debatem temas específicos. Ao final desses debates, são formadas as resoluções.
Resoluções essas que são tão importantes, mas tão importantes, que no Brasil tem força de lei. Pois é, um órgão deliberativo criando uma resolução que, dada a sua importância, dada a sua minúcia, ela é considerada para o ordenamento jurídico brasileiro como tendente, como possuidora de força normativa. Isso quem diz é o Superior Tribunal de Justiça. Vejam, trouxe aqui o precedente para mostrar para vocês que as resoluções CONAMA têm força de normas gerais federais. E como tais, devem ser respeitadas pelas normas suplementares estaduais e pelas normas específicas municipais. Temos também o órgão central, que é o MMA, que não tem nada a ver com Maurício Shogun, Minotouro, Anderson Silva, não. Esse MMA é o Ministério do Meio Ambiente. Este cara aqui é o verdadeiro coração de todo o sistema. Enquanto o CONAMA pensa, o Conselho fala, o MMA centraliza, o MMA coordena, o MMA supervisiona. Então, ele é o coração do nosso sistema. Se nós temos um cérebro que pensa, uma boca que fala, um coração que centraliza tudo isso, precisamos ter braços e pernas que efetivamente vão a campo fiscalizar se tudo aquilo que está sendo pensado, planejado, coordenado, está sendo cumprido. É por isso que existem os órgãos executores federais, como é o caso do IBAMA e do Instituto Chico Mendes. Existem os órgãos seccionais, que são aqueles localizados no âmbito estadual, e os órgãos locais, que estão localizados no âmbito municipal. Os executores federais se dividem, como vocês podem ver aí, entre IBAMA e Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes tem uma sigla que é a ICMBio, tá? Caso vocês já tenham se deparado com essa sigla, para que vocês tenham ciência. O IBAMA procede à fiscalização, à vistoria em toda e qualquer atividade, inclusive faz o licenciamento de atividades no âmbito federal. Já o ICMBio, ele atua especificamente com as unidades de conservação. Todos os estados, e como essa aula aqui é para todo o Brasil, todos os estados têm um órgão específico. Então, fica difícil nomear todos, né, que temos aí Brasil afora. Só para vocês terem como exemplo, aqui no estado de São Paulo nós temos a CETESB. A CETESB é o órgão seccional que realiza o licenciamento aqui no âmbito estadual, procede à fiscalização, aplicação de multa, etc. E no âmbito municipal, nós, em alguns municípios, também temos órgãos municipais de fiscalização. Aqui na cidade de São Paulo, quem faz essa fiscalização é a Secretaria do Verde e do Meio Ambiente. O organograma fica mais ou menos assim. Lá em cima, a Presidência da República, bem próximo à Presidência da República, o órgão superior, que lhe aconselha. Pensando todo esse sistema, nós temos o CONAMA. No centro de todo esse sistema, coordenando, nós temos o MMA. E como braços e pernas fiscalizadores, temos no âmbito federal os órgãos executores, nos âmbitos estaduais os seccionais e nos âmbitos municipais os órgãos locais. Muito bem, conhecida a estrutura do CISNAMA, penso que estamos prontos agora a conhecer os instrumentos, para conhecer os instrumentos da Política Nacional de Meio Ambiente. Ora, se sabemos o conceito, se temos os órgãos estruturados para proceder à fiscalização, nós precisamos ter na lei alguns instrumentos para que todas essas regras sejam aplicáveis no plano prático. Não é isso? Então, os instrumentos estão descritos lá no artigo 9º da Política Nacional de Meio Ambiente. E o primeiro instrumento que trago aqui para vocês conhecerem, é o chamado zoneamento ambiental. Sempre tem um engraçadinho em sala de aula que me diz o seguinte: Rafael, zoneamento ambiental é transformar tudo numa zona, numa bagunça? Não, não é isso que quer dizer. Zoneamento, pelo contrário, é a ordenação, é a ordem, é a organização
de um território. Temos o zoneamento federal, temos um zoneamento em âmbito estadual e temos o zoneamento em âmbito municipal. Em todos esses âmbitos, o que o zoneamento busca é ordenar para o desenvolvimento destes territórios. Ordenar o desenvolvimento nacional, ordenar o desenvolvimento estadual, ordenar o desenvolvimento municipal. Quero trabalhar aqui especificamente com vocês o zoneamento federal e o zoneamento municipal. Vejam só, no âmbito federal, nós temos o chamado zoneamento ecológico-econômico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o território nacional deve ser dividido em duas zonas. Uma zona em que se buscará a proteção ambiental e outra zona em que se buscará o desenvolvimento econômico. A zona de proteção ambiental é chamada de zona ecológica, enquanto que a zona onde se permite o desenvolvimento econômico é chamada de zona econômica. Esse zoneamento tem previsão no Decreto 4297 de 2002. A título de exemplo, trago aqui para vocês o zoneamento ecológico econômico de uma região aqui do país que é chamada de Amazônia Legal. A Amazônia Legal nada mais é do que a congruência de diversos estados, começando aqui embaixo pelo Mato Grosso, passando pelo estado do Tocantins, Maranhão e todos os estados, Maranhão está mais para cima, desculpem, todos os estados que estão à esquerda, a nossa esquerda aqui, todos fazem parte da Amazônia Legal. Então, Roraima, Rondônia, Amazonas, Acre, Amapá, Pará, todos esses fazem parte da Amazônia Legal. É uma área que se garantem certos incentivos, especialmente tributários, para o desenvolvimento de atividades nessas regiões. Pelo zoneamento ecológico econômico, eu já estava me esquecendo, vocês podem perceber aí as cores, né? Quanto mais verde, maior a proteção ambiental, quanto menos verde, maior o critério de desenvolvimento econômico. No âmbito municipal, nós temos o chamado zoneamento urbano. Pode perceber aí na sua cidade, se a sua cidade evidentemente tiver um zoneamento, que eles não permitem que ao lado da sua casa seja instalada uma indústria, por exemplo, ou um aeroporto. Por que eles não permitem isso? Porque para você instalar qualquer tipo de atividade ou mesmo uma residência, primeiro se analisa se aquela residência, se aquela atividade está dentro da zona correta. Eu só posso construir residência em zonas que permitem a construção de residências, que permitem uma área para a população habitar. E em outras localidades, nós teremos zonas só para indústria, e ali não será permitida a construção de residências. Vocês entenderam a diferença? Então, cada região aí da sua cidade é chamada de zona. Dentro dessa zona é permitido apenas a construção de residências, ou a construção de residências com pequeno comércio, ou a construção de residências com grande comércio. Uma determinada zona da minha cidade só pode indústria, em uma determinada zona da minha cidade tem um aeroporto. Cada zona tem uma destinação, para que não haja confusão, para que você não seja vizinho de uma indústria, não consiga dormir, afete o seu bem-estar e seu meio ambiente ecologicamente equilibrado. Entenderam para que serve o zoneamento municipal? Dentro do zoneamento municipal, portanto, é a divisão das cidades em zonas. Para vocês terem uma ideia, aqui está o zoneamento da cidade de São Paulo. Cidade de São Paulo, cada corzinha dessa aí representa uma zona específica. Eu vou te exemplificar essa zona roxa aqui, bem na zona leste de São Paulo, é uma zona industrial. Em sendo industrial, eu não consigo construir uma casa nessa zona. Não posso construir uma casa. Aí só é permitido o desenvolvimento de indústrias. Diferentemente das partes laranjas, laranjas até vermelhas e amarelas, em que se permite a construção de residências acompanhadas de comércio. Hora de baixo impacto, hora de médio impacto, hora de grande impacto. Percebam que este mapa traz para nós também as áreas verdes, dada a importância do zoneamento aqui para nós.
áreas verdes nas quais não se permite nenhum tipo de desenvolvimento de atividade ou mesmo de construção de residências. Muito bem, meus caros. Tá aí a cidade de São Paulo. Para você que não conhece, já fique conhecendo. Eu moro aqui nessa região aqui, que é a Zona Leste, muito próximo ao estádio do Corinthians. Veja que legal. O estádio do Morumbi está bem longe da gente aqui. O Parmeira está mais para cá. O Santos não é da cidade aqui, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Tá? Tem o Pacaembu. Pacaembu que fica mais aqui próximo ao estádio do Palmeiras, mais ou menos aqui. E é isso. Cidade de São Paulo, um engarrafamento, né? Absurdo para quem conhece. Sair aqui da Zona Leste, da ZL, vir aqui trabalhar na Zona Sul é quase que uma tarefa impossível, porque você fica ali no trânsito por mais de 1 hora, às vezes até 2 horas no trânsito. Muito bem. Feitas tais considerações a respeito do zoneamento, podemos passar agora para a análise do segundo instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente que eu gostaria de dar destaque. São as chamadas avaliações de impacto ambiental. Vocês se recordam na aula passada que mencionei a existência de 2 princípios? Prevenção e precaução? Pois é, esses 2 princípios demandam que aquele que quiser exercer uma atividade econômica precisa antecipar os possíveis riscos que essa atividade vai causar ou os possíveis danos. Quando falamos de risco, de incerteza, estamos diante da precaução. Quando falamos de danos certos, estamos diante da prevenção. Falamos disso na aula passada. Para antecipar esses possíveis danos ou riscos, nós precisamos fazer uma avaliação. Por meio de uma equipe técnica que possa fazer essa avaliação, que fará um diagnóstico, né, de quais os impactos que a minha atividade vai causar. Essas avaliações têm diversas espécies, como, por exemplo, o EIA-RIMA, que é a mais famosa de todas e que vocês aprenderam comigo, que é só para atividades de baita impacto, de grande impacto. Temos o WAVE, que é o estudo de impacto de vizinhança. Temos o diagnóstico ambiental, temos o laudo, o relatório preliminar ambiental, temos diversos tipos de avaliação, as quais apresentarei para vocês já depois do nosso intervalo. E aí aprofundaremos o conhecimento de mais esse instrumento da Política Nacional de Meio Ambiente. Até lá!